Sim, irmãos, como eu estava dizendo na lição, é, é, na leitura que estava fazendo, é, continuando a lição, Deus é de opinião que pessoas tagarelas não o reconhecem estando entregue aos seus pensamentos corrompidos. Porque as pessoas que falam muito e falam mal, os seus pensamentos são corrompidos, né? Ele equipara as pessoas difamadoras como aqueles que não merecem confiança. Cuidado, pessoas que vivem defamando ou difamando as outras, você fique de antena ligada, porque essas pessoas, elas, aos olhos de Deus, elas estão corrompidas. Além disso, diz a leitura, as fofocas precisam ser obrigatoriamente mentirosas. Ou seja, as fofocas não precisam ser obrigatoriamente mentirosas. Às vezes as pessoas estão fofocando com coisas que são verdadeiras, mas que muitas vezes não há necessidade de comentar a esse respeito, né? Então tem pessoas que vai e faz um comentário de um assunto que saiu, às vezes até na igreja, ou então na família. Eu acho que tem certas coisas que deve ficar com a família, deve ficar na igreja, deve ficar com as pessoas individualmente e não ser espalhada, porque isso termina se tornando contendas, mesmo quando é uma coisa que é verdade, né? Muitos pensam, o assunto é verdade, por isso posso contá-lo a todos. Mas isso não está certo. Dizer a verdade com falsos motivos pode ter efeito ainda mais funesto do que falar em verdade. Das 7 atitudes que Deus abomina, registradas em Provérbios 6, de 16 a 19, 3, quase a metade, tem a ver com o mau uso das palavras. Talvez por isso o livro de Provérbios dê tanto destaque a este tema. As considerações de Salomão quanto ao uso das palavras podem ser agrupadas em 3 tópicos, né, distintos aqui nesta lição. Agora nós vamos entrar exatamente nos tópicos, né, que nós falamos aqui, que vamos tratar. O primeiro tópico aqui da lição é o poder das palavras, né? Existem aquelas palavras que ferem e aquelas palavras que edificam, que agradam, né? Aqui podemos dar um exemplo que a pessoa pode dizer: você não é inteligente, não? Dizer isso para alguém, e essas palavras podem ser ditas de uma forma diferente. Valeu, gostei muito, né? Apesar de não ter sido uma coisa muito eloquente, né? Uma coisa que a pessoa fez uma ilustração bonita, mas por mais simples que seja, não tem por que criticar, né? Isso às vezes acontece quando eu já ouvi falar isso, da pessoa estar ensaiando e porque errou uma pequena coisa, aí sempre aparece alguém para criticar, para dizer que aquela pessoa não tem condições de fazer parte daquele grupo, né, daquele trabalho, e não deve ser assim. A gente tem que ajudar para que a pessoa possa melhorar e não a pessoa ficar difamando. Tem gente que fica até sorrindo, achando graça com o erro dos outros. E não é esse o caminho, né? O caminho é ter a humildade, né, a simplicidade de orar e pedir a Deus que ajude aquela pessoa, né, a melhorar. Muito bem, dentro da, do tópico o poder das palavras, nós temos aqui pelo menos 2 divisões. A primeira, a penetração, né, a penetração da palavra, sua penetração. As palavras têm o poder de penetrar na alma humana, quer para a edificação, quer para a ruína. E aqui nós temos algumas citações de provérbios. Primeiro, tagarelice, ou falar demais, né, é como pontas de faca, de espada. Tagarelice é como pontas de espada. Então, se você fala demais, você fala tanto que a sua língua é tão afiada que ele faz uma comparação de como se fosse a
pontas de espada. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Já pensou? Interessante isso, né? São como favo de mel, doces para a alma. A alma, ela se fortalece, ela se alegra, né? E os próprios ossos. Às vezes uma palavra motivadora, de ânimo, né? Uma palavra de esperança, uma palavra de perdão, de amor, pode ser medicina para o corpo. A pessoa estava, vamos dizer assim, de cabisbaixo, abatida, né? Triste, e você vem e coloca uma palavra doce, como ele disse aqui, uma palavra agradável, uma palavra que edifica, aquela pessoa vai se sentir fortalecida naquele momento, né? E isso vai ser bom até para, não apenas para a alma, mas até para o corpo. Às vezes uma palavra que nós utilizamos, se ela não for bem colocada, ela pode trazer destruição para a vida de uma pessoa, né? A pessoa, ela de repente ficou magoada, ficou triste, ficou abatida, muitas vezes não quer ir mais para a igreja, não quer mais fazer as coisas em casa, então aquilo ali termina trazendo uma doença física. Por isso que ele diz aqui que é medicina para o corpo, quando uma palavra é uma palavra agradável, né? Uma segunda coisa é sua propagação. Além da penetração da palavra, quando você se expressa, quando eu e você nos expressamos, ela também tem um poder de propagação. As palavras produzem ideias na mente de quem as ouve, e a ramificação de tais ideias pode fazer tanto o bem quanto o mal. A pessoa pode até estar pensando, puxa, eu falei grande coisa aqui e tal, mas tanto essas palavras, ela pode trazer para o bem, como pode trazer para o mal, e a gente precisa ter muito cuidado. Se for para o bem, glória a Deus. Mas se for para o mal, que você não se expresse, né? Nem você, nem eu, né? Nenhum de nós. Provérbios 6,14 diz: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquinam o mal, andam semeando contendas. São as pessoas que usam as palavras, né, para ofender e para fofocar de alguém, né? Ele diz que essas palavras, ele diz que no seu coração há perversidade. A pessoa que sai espalhando contenda, falando mal das outras, no seu coração há perversidade, ruindade, né? Aí ele diz, todo tempo maquina o mal. Já pensou? A pessoa está dentro da igreja, ou a pessoa está participando de um grupo de trabalho, né? De uma equipe, e ela está olhando para você, está olhando para as outras pessoas, e dentro do seu coração, além de perversidade, ela está maquinando maldade. A pessoa que é fofoqueira faz isso, né? Ele diz que ela anda semeando as contendas. A pessoa está no meio ali, você até está confiando naquela pessoa, mas ela está ali para extrair alguma coisa, para ouvir alguma coisa e depois sair para semear a contenda em outro lugar, né? Isso é terrível aos olhos de Deus, por isso que ele diz que é abominável aos olhos do Senhor. Ainda um outro Provérbios 10, 11, ele diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora violência, né? Só traz transtorno, só traz contenda, só traz divisão. A boca do perverso. Aí você vai dizer, mas pastor, a pessoa é crente, é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Sim, mas ela ou ele é servo do Senhor, mas se estiver fazendo esse trabalho de contenda dentro da igreja, é comparado a uma pessoa perversa, a uma pessoa, né, que está ali para criar contenda. E mesmo estando dentro da igreja, diante de Deus, aquela pessoa é abominável. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai revelar isso, né? Nós não temos como esconder, porque Deus ele revela tudo. Mas a boca do justo é manancial de vida. Está sempre trazendo uma palavra de amor e de conforto, né?
Ainda Provérbio 18:14 diz: as águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes, né? Ou seja, aqui me faz lembrar Provérbios, né? Parece que 19:14, e que as nossas palavras precisam ser palavras doces, né? E eu vou dar fazer uma pausa aqui, mas eu vou voltar com esse Provérbio 19:14. Tá certo, irmãos? Um instante só.